Na segunda-feira, nós escutamos aquela passagem da Escritura na qual Deus liberta, Deus livra Susana da morte, do falso testemunho. E no Evangelho, Jesus livrou da morte a mulher adúltera. Ontem, na primeira leitura, Deus livrou o seu povo também da morte por causa das serpentes. E hoje, o Senhor livra da morte aqueles 3 jovens que foram atirados numa fornalha de fogo ardente por causa de sua fidelidade a Deus, porque obedeceram à lei de Deus, porque se recusaram a oferecer sacrifício aos ídolos, prestar culto ao rei, desobedeceram às ordens do rei Nabucodonosor para obedecerem a Deus. Esses 3 jovens, Sidraque, Midraque e Abdênago, também chamados de Misael, Ananias e Azarias, eles foram condenados à morte por causa de sua fidelidade, e Deus os livrou. Deus enviou o seu anjo para lhes fazer companhia naquela fornalha. E mais uma vez, então, aparece essa imagem de Deus libertador, Deus que livra o seu povo da morte, que é justamente a missão de Jesus. Para isso ele veio, para nos libertar da morte, que é a principal consequência do pecado. Nós que agora nos encaminhamos para a Semana Santa, para a celebração da Páscoa, e é justamente morrendo que Jesus nos liberta da morte, que Ele nos livra da morte, do pecado. E por isso, nessas leituras, nós vamos acompanhando justamente essa ação de Deus em favor do seu povo, lá no Antigo Testamento, tantas vezes que Deus intervém para libertar o seu povo, para salvá-lo da morte. Sobretudo aqueles que lhe são fiéis, como Sidraque, Midraque e Abdênago, que estavam na Babilônia, ou seja, estavam no exílio, numa terra estrangeira, mas não se curvaram à cultura na qual eles foram inseridos. Eles estavam vivendo num outro país, era uma outra cultura, com valores, com princípios diferentes e até mesmo contrários aos seus, práticas consideradas detestáveis, como a idolatria. E eles, como tantas pessoas hoje em dia fazem, poderiam ter se adaptado, se curvado diante dessa cultura, diante dessas práticas abomináveis, aderido aos valores dos pagãos, mas se mantiveram fiéis a Deus, não se curvaram, desobedeceram aos homens, desobedeceram ao rei, para não desobedecerem a Deus, e por isso foram condenados à morte. Estes eram homens verdadeiramente livres. Essa é a verdadeira liberdade. Poder
não fazer aquilo que sabemos que é errado. Ser capaz de resistir ao mal, custe o que custar. Manter a sua convicção, manter-se ao lado da verdade, mesmo com dano, mesmo com prejuízo para si. Esses eram homens verdadeiramente livres, que não eram escravos de suas paixões, porque puderam escolher o que é certo e não o que é fácil. E Jesus, então, no Evangelho, fala justamente desta liberdade. Aos judeus, ele diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. E quem se mantém fiel à palavra, quem se mantém fiel à verdade, é livre. Não é escravo de sensações, de opiniões, de gostos, de suas próprias emoções, sentimentos, mas tem o pé no chão, mantém o vínculo com a realidade e não com fantasias, com ilusões, porque o pecado de fato nos ilude, nos engana, mantém a nossa inteligência, a nossa consciência alienadas da realidade. Então, se nós conhecemos a verdade, se nós permanecemos, não basta conhecer a verdade, mas é preciso permanecer na palavra de Jesus, que é a verdade, então nós seremos verdadeiramente livres. Livres porque capazes de escolher sempre o que é certo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que agrada a Deus, como fizeram aqueles 3 jovens. Os judeus ali diziam para Jesus: mas nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz: todo aquele que peca, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E Jesus diz ali que o pai deles é o demônio. Eles não compreendem, eles dizem: mas o nosso pai é Abraão. Jesus diz: o meu pai é Deus, o pai de vocês. Eu escuto meu pai, vocês escutam o pai de vocês, que é o pai da mentira, que é homicida desde o princípio. Vós procurais matar-me, e assim agis como vosso pai. Eles pensam que Jesus está falando de Abraão. Eles se afirmam filhos de Abraão, mas não têm a fé de Abraão, não praticam as obras de Abraão. Por isso não são filhos de Abraão, não são filhos de Deus, mas são filhos do diabo. Vivem no pecado e por isso são escravos. Pensam que são livres, mas na verdade são escravos. Então, peçamos a Jesus que Ele nos liberte, que Ele nos livre de todo o mal, do pecado, da morte, e sobretudo que Ele nos faça livres em relação a tudo aquilo que nos aprisiona, nos dê essa liberdade interior de podermos sempre escolher aquilo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, de não sermos arrastados de um lado para o outro pelas nossas paixões desordenadas. Termos a posse de nós mesmos e
podermos então voluntariamente fazer aquilo que agrada a Deus. Amém.